tem pão de linguiça, tá bom? Já estão falando. O estudo 11 de março de 2018, encontro 52. Não é 53? 53. 3. Precisa corrigir. 53. Eu tô anotando certo, escrevendo certo, mas às vezes eu tô falando errado. Semana passada a gente parou em qual capítulo? Nós falamos no 17, nós falamos de cura. Tá certo. O André até falou, não, vamos retomar daqui, falar de cura. De classes. Falar da possibilidade da cura. E aí, como a gente tinha falado em retomar, eu vou perguntar se alguém gostaria de falar algo mais dela. Eu gostaria. Opa, então vamos. Não, o que eu achei bem interessante aqui no capítulo 17, na minha edição é página 191, ele fala dessa questão da organização. E ele fala da importância de se observar a lei das linhas da lógica. Aqui, ó. Eles questionam assim: quer dizer que numa casa como esta há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode, lei com maiúscula, né? Não pode menosprezar as linhas da lógica. Então, assim, eu achei muito interessante essa questão da organização, o que traz a ideia da disciplina e da ordem, né? Nesse trabalho. O que eu achei também super importante na sequência é a questão que ele coloca da prece, né? Que ele fala que a oração é um banho de forças, né? Então, porque mais para frente, nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, ele vai aliar a prece ao pensamento, ele vai aliar a prece ao conhecimento e depois ele vai falar da cura e da fé. Então eu entendo que, assim, o fio condutor desse capítulo é a importância da prece, né, que está diretamente ligada à questão do pensamento, que vai nos levar à importância da sintonia, né, e que vai levar à importância do conhecimento aliado à prece. Então, ele coloca a prece como elemento principal, mas ele mostra, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa ter fé, você precisa ser organizado, você precisa ter disciplina, né? Então, na verdade, o que o nosso Evangelho traz, né, que é essa questão da mediunidade, né, e da boa moral. Porque tudo isso vai levar a um ponto único, que é a questão da moral e da boa moral e da fé, né? E aí ele vai falar, né, da humildade, do amor. Onde houver humildade e amor, o amparo divino é seguro e imediato. Achei importante também essa questão da fé, né? Ele fala, então, é indispensável a fé para que se registrem o socorro de que necessitam. Claro que é, porque com a fé e a prece, você vai estar em sintonia com isso, né? E ele vai mostrar também que o passe é uma transfusão de energias. Ele dá uma definição. Alterando o campo celular. Achei super importante isso. Na minha edição é na página 199. É num parágrafo que começa assim: o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Outra coisa interessante é o passe à distância, que ele fala também, né? Que é bem no final do capítulo. Então, se você estiver em sintonia entre quem faz e quem recebe, você pode
fazer o passe à Transição de distância. energia. É interessante observar nessa questão da organização. Ele fala não só a disciplina moral, mas a própria organização, né, dos detalhes, né? Por exemplo, você ter a reunião que começa sempre às 8 da noite. Sim, é verdade. Você ter sempre o ambiente preparado daquela forma, preparado com um asseio, preparado com as cores, né, ou com a falta, com a ausência de cores, né, preparado com um ambiente branco, dependendo dos espelhos dos mentores que atuam naquele ambiente. Ou seja, são coisas que podem parecer detalhes, mas que também são importantes para o bom funcionamento, para a condensação das energias que vão ser trabalhadas naquele ambiente. E simplificando, né? Coisa boa atrai. Coisas limpas e cheirando bem só Atrai pode atrair coisas boas. A limpeza e o odor, e uma coisa muito importante é esse odor. Somente quando você vai num lugar de umbanda, por exemplo, que se faz antes das pessoas entrarem, a semana inteira o congá foi trabalhado, foi feito, foi manipulado, foi alimentado, que a gente chama, tá? Tronqueira, altar, tudo. Quando chega já foi ter fumação, só para chegar para preparar o ambiente. Isso é muito importante. Pôr lá no mesa branca, que eles chamam, né? Pôr aquelas flores maravilhosas, brancas, não sei nem onde arruma, umas flores, toalha, tudo, eu acho muito legal. Limpeza e o odor bom só traz coisas boas. E os mentores também chegam para provocar a proteção do ambiente. É muito mais fácil luminosidade. deles chegarem, né? Senão eles não têm que passar tanta barreira, o lugar está limpo, parece até que a luz passa melhor também. Você vai falar outro também? Alguém tem mais alguma coisa? Então vamos falando, né? Vamos falando. Tá. Aí no outro capítulo, eu achei importante também quando ele coloca a questão de causa e efeito, né? Que nos remete para a questão de, também, se eu estiver errado, vocês me corrijam, nos remete também para a questão de da ação e reação. Descasca logo, não. Parece aquelas papelzinhos no cinema, né? Cinema. Então ele vai mostrar que dentro do princípio de causa e efeito, né? Isso aqui que eu falei aquela hora, que eu achei importante, na minha edição é na página 203, ele fala desse intercâmbio, é muito rica essa informação, ó. A mente é o caminhoneiro buscando a meta da angelitude, contudo não avançará sem auxílio. Ninguém vive só, né? Então, tanto no mundo encarnado quanto no desencarnado, tem que ter essa troca, tem esse intercâmbio, porque sozinhos nós não conseguimos, né, fazer evoluir, enfim, aprender e desenvolver o nosso conhecimento, né? Está no 18. Sim. 18. O que você tem aí de bom? Não, é que ele faz uma distinção. Bom, esse capítulo é o caso daquela senhora que tem o filho, que o filho está... Exatamente. Né? O filho, que ela chama pelo filho, né? Que ela quer a comunicação do filho. O filho se suicidou e ela está pedindo que ele fique junto, que é o herói dela e tal, e que ele está junto dela e que ficou nela e que não larga mais ela também. Então ela está obsediada pelo filho, né? Todo mundo vai saber que oração. Pronto, acabou. Em toda a proteção que a médium dá, que ela psicografa algumas coisas que ele fala, mas o que eu achei interessante é o problema do auxílio e da solução. Quer dizer,
todo auxílio não leva a uma solução. Se você tem um auxílio, você melhora. Agora, a solução do que você tem, ou do que o que o médium, o espírito tem, depende de cada um e da energia de cada um. Cada um é responsável por si. Então, na mediunidade, você tem auxílio, mas não tem solução do seu caso, não. Você vai ser orientado, mas não tem solução. Eu achei isso muito interessante. Porque é justamente quando ele coloca aqui, né? Se o espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Né? E aí ele vai dizer, né, que nós vamos nos auxiliar na compreensão para ter um discernimento da realidade. E é aí que nós vamos recolher informações e você vai melhorar com esse auxílio. E arrumar os teus problemas e exercer o teu livre-arbítrio também, né? Sim. E fazer uma comparação que, olha, você vê você pensa que a psicografia, a essência da psicografia é algo novo, e fala, não, porque já tinha os oráculos, já tinha no passado, já tinha outras comunicações, tinha os profetas da antiguidade. Tem várias comunicações que vieram do lado do espiritual para o lado encarnado e com o tempo você apenas vai modificando o médium, né? Modificando o meio que as informações eram repassadas. E realmente depende das pessoas que recebem a comunicação, como que elas vão utilizá-las, né? A partir do conhecimento que elas recebem, as decisões que elas tomam para suas próprias vidas, de acordo com o seu livre-arbítrio. Também não é para fazer cegamente o que a mensagem apontar, né? Como um oráculo, né? O oráculo, os oráculos das mitologias gregas aqui, você fala, não, você tem que abandone seu filho, já largava o filho na estrada. Mas você vai evoluindo, inclusive, para ter discernimento de saber filtrar as informações que recebe. O próximo capítulo é a história da Anésia, né? Que o marido dela... desculpa, você ia falar. Não. Que o marido dela tem uma outra mulher e ela está muito nervosa, brava da vida, né? E aí eu acho que ela tá vivendo uma situação complicada, porque a mãe dela tá para morrer, como realmente vai morrer nos próximos capítulos, né? E aí é muito interessante essa interferência do astral, da espiritualidade, né? Dos amigos espirituais que estão acompanhando, porque ela está cuidando da mãe e aí ela encosta e dorme e eles levam ela, né? Eles levam ela e mostram para ela onde o marido está e ela quer pôr para fora aquela raiva, né? E é muito legal, eu achei bastante interessante, porque ela tem assim uma lição de perdão, né, nessa saída do corpo, e o Aulus diz, né, a maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível, né? Então a fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza, né? Então eu acho que a lição desse capítulo é o perdão, né? Sim. Essa que descarregar a raiva só vai criar mais raiva. Mas e o mais... que é essa dominação telepática? No caso dela aqui, né? O que é? Ela sabe da situação, de que o marido dela está com outra mulher, ela conhece essa mulher, e ela ataca essa mulher, ela quer se vingar dessa mulher, e imediatamente a outra também vem junto dela, e também as duas ficam se chocando, as duas ficam
a vibração ali da raiva, uma com a outra, se exatamente. atrai, né? Então as Exatamente. duas. É por isso que ele Essa fala, né? O único jeito de extinguir o fogo é recusar o combustível, né? Exatamente. Então se um corta o fio, acabou, né? Parece simples, né? Só pare. Falando Só é fácil. parece. Falando perdão. Falar em perdão é É fácil. como a mãe dela, na hora da morte, a mãe dela se desdobra e vai para a irmã. Vai conversar com a irmã e vai perdoar. E vai ter conversa com a irmã e a irmã percebe que ela está lá. É outra mediunidade, né? Na hora de que a pessoa É que está ela fala, Elisa desencarnando. morreu, né? Não, é muito interessante. São os 3 capítulos que praticamente é a mesma São. história, o 19, o 20 e o 21. É bem exatamente. interessante. A história da Nésia em si, ele me lembrou quando a gente fez um terço da vida daquela pessoa que ia lá no centro, que era no centro do astral, ela falava, não, vem aqui há uns 8 meses. Eu falei, nossa, na verdade 10 anos. Mas aí, o começo da história lembra isso, né? Que que o marido tinha trocado ela por outra mulher e ela estava tentando perseguir para descobrir quem era a mulher. Só que a espiritualidade naquele momento socorreu ela para o centro e ela acabou não descobrindo naquele momento porque não faria bem nem para ela nem para essa outra, né? E nesse caso, se eu não me engano, a Nésia, apesar dela conhecer, ela não consegue ver quem é, né? A rival. Identificar. Ela não... Eu entendi que ela identifica a pessoa quando Ela diz ela que conhece. desdobra e vai lá. Eu falei, eu conheço a pessoa. Quando eles levam ela. Só quando eles levam, Quando né? eles ainda levam ela, conseguem. sim. Desdobrada. Mas aí eles ainda conseguem, eles agem de uma outra forma, que é o capítulo 20, né? Que é pelo pedido da mãe, eles conseguem, através da prece, conseguem porque ele fala serenar que um pouco. essa mobilização da Anésia não alterou os fatos, mas ela sofreu uma modificação, né? Ela logrou se modificar a si mesma. Então aí ele conclui, né? Um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Então, mudar o fato ela não ia conseguir mesmo, né? Mudar como encara o fato e como vai agir diante dele. Então ela se modificou a sua própria atitude, né? E a aqui, Dona Elisa vai morrer. e é muito interessante esse fato por uma questão de que o poder do pensamento, e aqui não tem desencarnados que estão influindo no outro. São pessoas encarnadas, todos eles verdade. encarnados. Esse é o detalhe. O seu filho, né? Só O filho dela, né? Que é o que se suicidou, né? Mas acho que está falando da dominação telepática né? da outra mulher e do marido e da própria Nésia, são todos encarnados. São todos Então, encarnados. Eu já ouvi a outra sim, mulher, a Nésia e a mãe. A mãe tá quase do lado de lá, mas ainda não. E aí são todos encarnados que estão na mesma vibração, mais ou menos, e influenciando a vida, o estado mental e emocional uns dos outros. É bem interessante, mostrando que, olha, o poder do pensamento influi não só entre dimensões, também dentro da vibração dos encarnados, também pode haver uma influenciação direta pelo meio do pensamento. E é interessante, né? Porque depois quando a Dona Elisa está para desencarnar, ela sai do corpo, ela vai procurar a irmã percebe, fala, Elisa morreu, aí ela volta para o corpo físico, ela ainda está presa no cordão, e aí alguém, um dos apoiadores, o Aulos, o Hilário fala, por que não... Vamos ajuda, ajudar para cortar o cordão. Uma equipe própria. E o Aulos fala, não vamos fazer isso porque não é nossa função. Tem a função que vai fazer Tem especialização, né? Aqui eles falam que tem especialização. E aí quando eles perguntam, né? Todas as pessoas podem efetuar essas despedidas quando partem da Terra, e eles falam assim, desde que o desejem.
Então, se você quiser, então vocês fiquem preparados, porque eu vou procurar um por um. Pode vir. Eu vou bater na porta de todos. Todo mundo vai saber, né? Ele fala, né? Vai todo mundo saber. Ih, foi. O que ele fala também é da influenciação, né? Influenciação das almas. Influenciação das almas encarnadas entre si. E chega até uma obsessão. Que o Paulo tinha colocado, Né? né? Dos Exatamente, encarnados. dos encarnados, que é a história. Tudo por pensamentos negativos, né? O 19 é a atração na raiva, né? Na raiva, que é também de vingança. O capítulo 20 na oração, que fez a Nésia, né, a serenar emocionalmente, né? se equilibrar e partir para uma atitude diferente, já que o fato, como a Fê colocou, não ia mudar mesmo, né? Não ia mudar a situação de traição do marido dela. Ela passa a ver a situação de uma forma diferente e ter outra disposição para lidar com a situação, né? Já que ela ia precisar de forças, porque provavelmente não teria mais a mãe, já percebia que a mãe não estava nos últimos momentos da vida, e teria que cuidar das 3 filhas, né? Tinha 3 filhas pequenas para prestar assistência, né? Ainda mais. Você viu o livro? Ele estava do livro? Você não sabia? Eu li? Ah, você escreveu aí? E o que é interessante no desencarne da mãe da Nésia, né, a Dona Elisa, é que, como foi mencionado, no momento do desencarne ela tinha a presença do filho desencarnado ali. E ao contrário de várias situações em que a presença de um espírito desencarnado ali influenciando o ambiente físico, né, do encarnado, ele tira energias, né, ele vampiriza e tira energias. Nesse caso acontecia uma situação um pouco diferente, né, que era como se o espírito estivesse injetando energias na Dona Elisa, né, na senhora, porque ela tinha a influência dos pensamentos desequilibrados dele. Ela Isso eu não tinha percebi. É porque o quê? Agora eu tô lembrando. Ele era alcoólatra. Exatamente. Ele estava no delirium tremens já. E ela via. Ela via os delírios que ele passava. tinha, que ele, aranha, bicho, morcego, não sei o quê. Era ele que estava tendo, não era ela. Exato. E tanto ela ficava desesperada. Tanto que quando eles separaram o filho dela, ela acalmou. Ela acalmou, só que a vitalidade dela cai também. Aí ela caiu também, aí ela não falou mais nada. Aí ela provavelmente era o estado vital que ela tinha. Que segurava ela viva. Era o que estava, de certa forma, estava injetando energia ó. A atuação do dela. filho desencarnado alimentava ali a excitação mental. Ela Incidir ficou sem sobre energia. o campo nervoso. Aí quando afastaram ele, Aí ela- afastaram ele, ela passou a ter só a energia dela estava acabando, que era o sim, período. É verdade. E é interessante, é uma influenciação um pouco diferente das outras, que a pessoa, sob a influenciação do espírito desencarnado, acaba enfraquecendo, né? Ela tinha até uma carga extra de energia, tinha um efeito verdade. distinto nesse caso dela. E como vocês falaram já, o caso é que quando ela percebe que acabou o momento, ela resolve se despedir da irmã. Exatamente. Que está em outra casa, ela Foi vai. a última resquício de energia que ela teve, ela fez isso. Ela foi E aí a irmã só percebeu a presença e percebeu ali que eram os últimos momentos da Nésia, e já despertou com o pensamento da Elisa. A Nésia era filha. Os últimos momentos da Elisa, falou: Elisa se foi. Energia não é medida em quilômetros, né? Porque ela... A energia não é medida. Então você pode ajudar daqui, por exemplo, que nem os amigos da Fernanda, que eu não conheço, mas a gente tentou fazer da melhor maneira possível para ajudá-los, né? Por ser o intermédio é que nós fizemos lá. E é uma energia, se você notar a energia,
é uma coisa imediata. Eu ponho, eu penso, é um negócio assim. E não importa a distância que você que esteja, né? Porque a energia de um para outros. Né? Eu acho que isso é legal, isso daí desse capítulo é legal, isso também não tem distância. Não, a minha energia só chega no apartamento do lado. Entendeu? A energia é um negócio, por isso que precisa ficar esperto. Orar e vigiar. Tanto pegar quanto transmitir. E acho que, pelo menos, o meu último ponto desse capítulo é a curiosidade da pessoa conseguir utilizar a mediunidade de uma forma controlada só no último momento da vida ali, né? Só dentro de uma hora que ela direciona falando, não, eu quero fazer isso, quero falar com minha irmã. É uma força mas dá pra mental, resolver muita coisa. é uma força mental utilizada para um propósito desejado. Absolutamente focado. Talvez se ela tivesse desenvolvido, estudado, trabalhado isso, ela teria um uso mais efetivo ao longo da vida, mas ela só conseguiu coordenar ali no último instante. E voltamos ao centro, né? A reunião mediúnica. Agora o próximo capítulo 22 vai falar da questão do animismo, né? Exatamente. Na verdade, o 22... Não é. Não, O 23 em é algum outra coisa, momento 22. eu achei que o 22 e o 23 meio que se confundiam, mas não confunde não. São casos diferentes. Porque o animismo é uma situação individual, é isso? Entendi certo? Sim. O 22 fala sobre animismo e o 23 sobre fascinação. Eu digo assim, o animismo é a pessoa com ela mesma, que traz do passado... Né? Porque ela fala, é uma cristalização mental. Cristalização mental. Isso. Que ela não, a pessoa que não supera o choque do renascimento. E fala o seguinte, a pessoa parece encarnar um espírito, mas apenas exterioriza o mundo de si mesma. Exatamente. A manifestação decorre dos próprios sentimentos da pessoa. E nesse caso, essa senhora, que nem sei se fala o nome dela, ela tá exteriorizando os sentimentos do passado, de uma outra vida. Pensando. Então parece que é uma outra pessoa, é porque é ela mesma em outra vida. Encarnação. Ela tá exteriorizando os sentimentos que estão dentro dela, que parecem de outra pessoa porque são de outra vida. Não é isso? O que tenta deixar claro que ela não está sendo obsediada. Ela não está sendo obsediada e ela não está incorporando um espírito. Ela está trazendo de uma vida passada uma situação que ela não conseguiu resolver ou se desvencilhar, apesar da reencarnação. É isso? É isso. Uhum. É interessante observar, porque o que caracteriza um animismo, assim, o animismo é que, de certa forma, a pessoa está lá se manifestando como se estivesse se comunicando com o espírito, dando a informação, influenciada por um espírito, só que não tem nenhum outro espírito ali a não ser o dela. Agora, o que pode ser o animismo? Pode ser uma mistificação. A pessoa está inventando. Né, porque, sei lá, quer forçar uma situação, quer parecer ser que é um médium ou não é, e está lá inventando uma comunicação, inventando uma incorporação. E o livro traz um caso específico, um caso que não tem um espírito, mas que ela também não está inventando, né? No caso, ela está passando por uma situação, ela está transmitindo uma situação que aconteceu com ela mesma numa outra vida, né? Então, na verdade, ela está comunicando uma coisa que, digamos, a comunicação do espírito está passando é o espírito dela mesma
outra fase. De uma situação que ela não teria acesso numa encarnação normal, digamos assim, numa encarnação. Diz aqui, né? Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. Então ela só nasceu, né? Ela só veio. Biologicamente falando, ela estagnou. Não mudou nada. Porque, como Kardec fala no Livro dos Espíritos, o espírito não evolui, ele para, né? Ele fica estagnado, ele não anda para trás, mas também não pode não andar para frente, então ele para em algum momento. E eu acho que essa situação aqui vai ao encontro justamente dessa questão do Livro dos Espíritos, não? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Não, e ele disse é que isso. para isso ser resolvido é só um aperfeiçoamento moral e cultural com a renovação íntima, que é a única base sólida para assegurar essa recuperação em definitivo. Eu acho que nesse capítulo também traz a importância do esquecimento, né, das outras encarnações. É importante a gente esquecer, que ajuda a evoluir, ajuda a perdoar, ajuda a viver situações que a gente evitaria se soubesse que é um inimigo do passado e tal. Então ajuda a enfrentar. E nesse caso, o esquecimento dela não foi completo, não foi. Exatamente. Então ela ainda traz resquícios e traz sentimentos, angústias e problemas e sei lá, de uma outra vida que estão atrapalhando o andamento da vida atual. Então traz a questão da importância do esquecimento em cada encarnação. A pessoa ela fica, por exemplo, não é o caso, exatamente o caso, mas ela pode ser eternamente a baronisa do século XIX. Muito bem. Situação Você falar da fascinação? diferente. A fascinação, que é a outra senhora. Que a outra senhora que é muito interessante também. E aí, o que é diferente? Nesse caso tem um espírito ali, né? Então ela dá passagem a um espírito. E é bem importante, né? Chegar a um grau de hipnose, de passividade quase completa do obsidiado, né? Do indivíduo. A fascinação é uma eu não sei se é certo falar isso, mas é uma obsessão bem intensa, uma das formas mais intensas de obsessão. Não sei se pode usar esses termos. Não sei se obsessão dá para medir, né? Porque eu acho que obsessão é intenso sempre, né? Não. E que na verdade tem a diferença do grau de influenciação e grau e controle. Então, nesse caso de fascinação, ele tem praticamente um... Porque ele fala assim, ó, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Sim, a sintonia você vai ter, que isso é questão da sintonia. Né? Porque, mas eu não sei, eu posso estar errada, mas eu tenho a impressão que a obsessão tem graus. Tem? Não sei. Tem, sim. O que vocês acham? Tem? Eu acho que tem. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a obsessão não é que ela tem graus. Vamos ver aonde ela atinge. Tá? A parte, ela pode atingir a parte física, ela pode atingir a parte mental, ela pode, se ela atinge a parte física, ela pode deixar você doente a vida inteira, mas você não morre porque ele precisa de você, entendeu? Se ela atinge a parte mental, você fica meio balão, mas você tá ali porque ele também precisa de você. Eu acho que a obsessão é mais ou menos assim. Eu acho que é onde pega, sabe? Eu achei um papel quando eu estava lendo isso, mas eu nem cheguei a ler, tô lendo agora, de uma anotação que eu fiz de alguma aula muito antiga, capítulo 11, Distúrbios Espirituais e Obsessões, não sei nem de que livro que é, tá? E aí, não é. E aí assim, definição de obsessão, ação persistente com espírito mal, entre aspas, né, como a gente discutiu, exerce sobre um indivíduo. E aí tem assim, direta ou indireta. Indireta incide sobre a pessoa que o espírito quer atacar, né, agir. Indireta, você age sobre uma pessoa para machucar outra. Ah, tá. E aí tá escrito assim, ó, 3 tipos: obsessão simples, possessão ou subjugação e fascinação.
Que é o caso que nós estamos... Obsessão simples, influência moral acompanhada de perturbações físicas e psíquicas. Atua exteriormente. Estou lendo exatamente o que eu escrevi, que eu não... nem eu... A possessão ou a subjugação. Em vez de agir exteriormente, o espírito toma o corpo do encarnado. E a fascinação, o espírito exerce influência de forma que o obsidiado sofre ilusão, acredita que certos pensamentos, falas e textos são seus. O fascinado se considera, por exemplo, que nesse caso inteligente, iluminado. Então, na fascinação chega a achar que é dele mesmo. Que não tá, que é dele mesmo, que é do outro. E aí volta aquela coisa do primeiro capítulo, a importância do médium se conhecer muito bem, para saber quais são seus sentimentos, seus pensamentos e diferenciar o que é dele e o que é do outro espírito que está se comunicando. Porque não é nesse capítulo que é um homem, que ele foi algoz dela. Da língua morta? É esse. É esse, né? É esse. E depois ela está sendo preparada para eles voltarem como mãe e filho. Exatamente. Numa próxima vida. Que é uma questão, a dívida deles é uma dívida de mais de 1000 anos. Tanto que no momento ela fala por uma língua que ninguém entende, porque o mediunidade poliglota. Exato, ela fala em xenoglossia. Ela fala, o povoado que eles viviam não existe mais, a língua morreu e ele estava falando por meio dessa língua. E aí a pergunta, até o Hilário tá junto, pergunta, mas assim, qualquer médium pode falar por línguas desconhecidas? E aí o Aulus explica, não, na verdade ela só se expressa nessa língua porque na experiência das vidas dela, ela passou por esse povoado e aprendeu essa língua em algum momento das encarnações dela. Ela falou essa língua. Se fosse algum espírito que não tivesse falado em momento algum de suas vidas, não seria possível, não teria esse instrumento lá registrado no espírito dela, e não seria possível utilizar. Então, de certa forma, ele fala que na comunicação do espírito, ele utiliza aquilo que o médium tem disponível, né? As ferramentas que o médium tem para serem utilizadas. Se o espírito tenta falar por uma língua que o médium não conhece e nunca conheceu, não só naquela vida, mas em outras vidas, em vidas anteriores, ele não vai conseguir. O médium vai falar pela língua que ele sabe. Né? No caso, como ela tinha vivido com ele nessa situação de algoz e vítima há 1000 anos atrás, o espírito conseguiu acessar a ferramenta dessa língua morta. Porque aqui ele vai colocar nesse capítulo, bem no finzinho, ele vai colocar essa questão da sintonia, em mediunidade, há o problema da sintonia do tempo. Sim. Porque antes ele fala, então, se ela não tivesse ligada a esse passado, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural própria, quer dizer, daqui, né, do país dela. E aí que ele fala, em mediunidade tem o problema da sintonia do tempo. Então, os dois estavam há 1000 anos atrás. Falando a mesma língua e se acabando. Em tese, ela relembrou o que já sabia. Sim. Mas tem que ter o conhecimento para lembrar, né? A presença deles voltou 1000 anos, voltou a ser ano 1000. Você descobriu qual livro? Eu tô achando que é aquele Doenças da Alma. Humberto Brolli. Só que eu quero ver se eu consigo. Se eu consigo chegar no capítulo 1. Mas eu não vou. Eu vou procurar em casa. Porque se for Doenças da Alma mesmo, eu vou pegar esse capítulo e reler. É legal. Deixa eu escrever aqui. Bom, nós combinamos que íamos até o 23. Tem bastante E lição. no 23 nós chegamos. Alguém tem mais algo a falar desses capítulos de hoje? Acho
que na semana... Acho que a semana que vem a gente fecha, né? Semana que vem acho que a gente fecha. Faltam 7 capítulos só. Fazer o possível. É bem legal, assim. Corri atrás do prejuízo. E eles vão mostrando vários tipos de mediunidade e apresentando casos para exemplificar, né, as formas de manifestação. E tem coisas interessantes ainda na última semana, nos últimos capítulos. A última semana. A última semana desse livro. Última semana desse livro.